Bem-vindo a Santos, terra da caridade, da fraternidade e da liberdade, berço dos irmãos Andradas, de Bartolomeu de Gusmão e do patriarca da independência, José Bonifácio. Neste ano de 2024, chegamos aos 478 anos da fundação da Vila de Santos. Em cada canto, encontramos uma marca, uma memória, um fato da história do Brasil. De portas abertas para o mar, o maior porto da América Latina, recebemos gente do mundo inteiro, pessoas que ajudaram a construir um legado de tradições, cultura, fé e conhecimento. É por isso que hoje celebramos essa data festiva com tanto orgulho, dividindo nesse vídeo um pouquinho da história de Santos, com a visão direcionada para o futuro e para as 1000 possibilidades que ele pode proporcionar para que você descubra o que Santos tem para te oferecer. Santos, 478 anos, para toda a gente, em qualquer tempo. Santos foi fundada em 1532 por Brás Cubas, após ele adquirir terras de Jurubatuba e de Emguaguaçu, onde já existia uma igreja no local conhecido como Outeiro de Santa Catarina, em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. Aqui é o Outeiro de Santa Catarina, o local de fundação da cidade de Santos e também da onde saíram as pedras para a construção inicial do porto. Brás Cubas chegou ao Brasil junto com a esquadra de Martim Afonso, donatário da capitania de São Vicente. Esse fato histórico faz com que Santos seja uma das poucas cidades do Brasil a conhecer o local de sua fundação. Próximo ao Outeiro de Santa Catarina, Brás Cubas construiu a sua residência. Logo, o povoado de Santos, ao longo dos anos, foi ganhando projeção pela localização privilegiada de seu porto e por sua importância estratégica para a coroa portuguesa. Em 1543, com a instalação do primeiro Hospital da América, a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, impulsionada com a mudança do Porto da Capitania de São Vicente, realizada em 1541, é que o povoado de Santos foi elevado à categoria de vila em 1546. Em 1839, tornou-se efetivamente uma cidade. Mas antes de falar da história política e econômica de Santos, precisamos contar para vocês alguns fatos relevantes sobre a nossa cidade e as primeiras décadas de vida nessa região. No centro histórico de Santos, a presença da fé é marcada por diversas igrejas, como o Monte Serra, o Valongo, Nossa Senhora do Rosário, o Conjunto do Carmo, refletindo a influência das ordens religiosas que se estabeleceram na cidade após os jesuítas. Nossa Senhora do Monte Serra tornou-se a padroeira de Santos no século XVII, após ser creditada por livrar a cidade de um ataque pirata. A relação entre Nossa Senhora do Monte Serra e Santos começou no final do século XVI, quando o governador Dom Francisco de Souza ergueu uma capela em sua homenagem e consagração. Inicialmente, ignorada pelos colonos, a devoção cresceu após a invasão holandesa. E em 1650, a capela foi entregue aos monges beneditinos. Entre os séculos XVI e XVII, Santos foi alvo de corsários e piratas, levando à construção da Fortaleza da Barra para defender a entrada da Barra
juntamente com o Forte Augusto. Na época agrícola, impulsionada pelos engenhos de cana-de-açúcar, nobres italianos trouxeram as primeiras mudas, estabelecendo engenhos, como o São João, posteriormente rebatizado Engenho dos Erasmos. A região prosperou na produção de açúcar durante todo o período colonial, passando por ciclos econômicos, como o comércio de sal no século XVII e o ciclo da banana no final do século XIX, junto com o ciclo do café. A Associação Comercial de Santos, ACS, foi fundada em 1870 durante o auge da economia do café no Brasil. A entidade desempenhou um papel crucial na organização e na representação dos interesses comerciais, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Ao longo de 150 anos, a ACS influenciou a educação, as artes, o transporte e o Porto de Santos. Durante o período do café, a ACS gerenciou o movimento desse ouro verde na cidade antes da criação da Bolsa do Café. Além disso, a ACS pressionou pela formação do Porto Organizado de Santos, resultando na construção do porto em 1892. A ACS também teve um papel fundamental na elaboração dos códigos de obras para um município. Após muitos desafios, a sede própria da associação foi concluída em 1924, refletindo o estilo eclético com influência barroca. A relação histórica da ACS com o café é evidente em todos os detalhes arquitetônicos, vitrais e equipamentos antigos presentes em suas instalações. A entidade continua a desempenhar um papel importante na cidade, mantendo-se fiel ao espírito empreendedor e contribuindo para o progresso e o futuro promissor de Santos. Brás Cubas foi responsável por transferir o porto da Capitania de São Vicente de Lugar em 1541, deixando o antigo atracadouro das naus lusitanas, que se situava na boca da entrada da Barra, para a região do atual Centro Histórico de Santos, no Largo do Outeiro. Todo o comércio de Santos passava pelo porto. Durante anos, vários atracadouros, trapiches, particulares ocupavam o porto e concentravam nas mãos de poucos comerciantes locais a chegada e a saída de alimentos, principalmente durante o período cafeeiro. Nessa época, o Porto Organizado, a partir do século XIX, fazia Santos ser reconhecida como a segunda cidade mais importante da província de São Paulo. Ergueram-se na sua barra, no litoral, 3 fortalezas artilhadas e guarnecidas de tropas, que são Fortaleza da Barra Grande, Fortaleza de Bertioga e Forte Augusto. Possui um pequeno arsenal de artigos bélicos. Tem um farol na Ilha da Moela, que serve para indicar sua barra. Comandantes militares e aprendizes, praticagem do porto para conduzir as embarcações, a alfândega se mostra bastante importante. Vale dizer que em 1822 Santos possuía apenas 22 ruas em um trecho de pouco mais de 500 metros quadrados de área. E foi essa cidade que o príncipe regente Dom Pedro e futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, encontrou quando esteve por aqui entre os dias 5 e 6 de setembro, às vésperas da proclamação da independência.
Em 1845, o Império Brasileiro iniciou um processo de aprimoramento na vigilância dos portos, estabelecendo capitanias em cada província marítima, incluindo Santos em 1847. A capitania do Porto de Santos inicialmente ocupou o antigo arsenal da Marinha, mudando-se para a Rua dos Quartéis na década de 1880. Com a República, em 1889, tornou-se a Capitania dos Portos do Estado de São Paulo, mudando de endereço algumas vezes. Em 1875, Santos experimentava um rápido crescimento com a chegada de ferrovia e o aumento das exportações, especialmente de café. Apesar das promessas de modernização, a cidade ainda tinha velhos trapiches de madeira. Santos era considerada a segunda cidade mais importante de São Paulo, com um passado rico e contribuições significativas para a vida nacional. Uma sugestão é visitar o Museu do Porto para aprender mais sobre esse período da história do Porto moderno, onde há informações valiosas para o desenvolvimento da região.